Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Paulo já nos lembrou aqui qual é o tema que a gente vai estar estudando hoje. Esse mês nós estudamos sobre a Páscoa. E hoje vamos também falar sobre esse tema, né? A Páscoa e o túmulo vazio. Que uma coisa tem a ver com a outra, né? E aí o nosso texto vai estar em Lucas, capítulo 24, vamos ler do versículo 1 ao 12. Quando eu fui preparar esse estudo, eu pensei assim, meu Deus, tantas pessoas já pregaram nesse tema, tantos irmãos já pregaram nesse tema, e eu vou pregar de novo. Domingo pastor Wilson pregou sobre a ressurreição de Jesus, né? Falou do túmulo vazio, mas algo me veio ao coração, né? De lembrar que a própria palavra diz que a palavra de Deus se renova todos os dias. E a gente prega a mesma palavra, sim, sempre, porque é a palavra de Deus, né? Ela é a verdade, então não tem por que pregar outra coisa que não seja essa verdade. E a gente, às vezes, como ser humano, tem, né, passa-se umas coisas pela nossa cabeça que a gente fica até... Meu Deus, tem misericórdia de mim, né, Jesus? Só a graça do Senhor mesmo, mas é isso mesmo. A gente é falho, imperfeito, limitado. Então, Lucas, capítulo de número 24, se os irmãos puderem ficar de pé, os que não puderem, tudo bem, podem ficar sentados. Vamos ler do versículo 1 ao 12, que diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas eles, tais palavras pareceram-lhe um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Amém, queridos? Podem sentar-se. Meus irmãos, eu tive me reportando assim para esse contexto, né? Em que os discípulos estavam passando por esse momento. E aí eu comecei a pensar que tipo de sentimento, né, passava pela alma, pelo coração, pela cabeça dos discípulos de Jesus, né, dos apóstolos, daquelas mulheres que andaram com Jesus durante todo o seu ministério aqui na terra. E eu fiquei assim, imaginando, meu Deus, eles passaram 3 anos caminhando com Jesus todos os dias, né? A Bíblia, ela vai nos mostrar, ela vai nos falar que Jesus passou 3 anos aqui na terra, ministrando a palavra, anunciando o reino de Deus, mas ele chamou homens para estar com eles. Muitos discípulos seguiam a Jesus.
muitos discípulos. Mas Jesus escolheu 12 para estar mais perto dele, a quem ele podia ensinar mais de perto, durante todo o dia, em todos os momentos ali. Então, Jesus ensinava aos seus discípulos na teoria, obrigada, amor, falando acerca do reino de Deus, pregando a palavra, mas ele ensinava também na prática. E aí é interessante que Jesus ensinou, pregando o seu sermão. Jesus ensinava enquanto dormia, porque a gente lembra do milagre que Jesus fez quando ele acalmou o mar naquela tempestade, né, em que os discípulos estavam ali apavorados, achando que iam morrer, e admirados porque diante de tamanha tempestade, o barco lá e cai, entrando água, Jesus lá dormindo no sono tranquilíssimo, né? E aí Jesus estava ali ensinando, naquela situação já, uma lição para aqueles discípulos. Porque em tudo que Jesus fazia, ele tinha o método do ensino, né? Ele ensinava aos seus discípulos. Então, ele ensinava até calado. Glória a Deus. E aí, eu fiquei pensando, né? Eles passaram todo esse tempo. Imagine você passar 3 anos caminhando com alguém, né? Durante o dia, durante a noite, sentando à mesa com essa pessoa, fazendo as suas refeições, conversando, falando de coisas corriqueiras, contando a sua vida, testemunhando, ouvindo a pessoa também, conhecendo a vida da pessoa, conhecendo a história dela. E aí você passa a ter um relacionamento com aquela pessoa, tem mais intimidade, né, com aquela pessoa. Então, os discípulos tinham essa intimidade com Jesus. E aí imagina, né, esse momento agora que eles estavam passando. Eles viram muitos milagres, e Jesus fazer maravilhas, operar maravilhas. Eles viram o sobrenatural de Deus através da ação de Jesus, né, do ministério de Jesus. E agora, eles estão ali, né, as mulheres que chegam ali. O texto vai falar que elas foram de manhã muito cedo, de madrugada, o dia estava ainda quase raiando, e elas foram com os perfumes, os aromatizantes, para sepultar, né, para perfumar o corpo de Jesus. E aí imagina também qual era o sentimento que essas mulheres tinham naquele momento, porque elas presenciaram o seu mestre, né, o seu Senhor, passar por todo aquele momento de dor, de sofrimento, dos açoites, da cruz, de ser levado ali para ser pregado naquela cruz. E elas estiveram ali valentes, né, o tempo todo olhando ali o seu Senhor ser crucificado, embora sentisse um grande sofrimento, né, naquela situação. Souberam da prisão de Jesus, souberam da crucificação, mas elas estavam ali também, junto com os discípulos. E agora, elas estão indo ali para aquele túmulo, para levar o perfume, para derramar sobre o corpo morto de Jesus, né? Cuja vida não existia mais. E o mais incrível é que ninguém ali pensou que algo diferente poderia acontecer, né? Ninguém ali pensou que um milagre poderia acontecer, mas o sentimento era realmente tristeza, de dor, de sofrimento, de perda, de desesperança, né? De pensar, e agora, né? O nosso mestre morreu, e agora? O que vai ser de mim, né? O que vai ser das nossas vidas? Vamos agora voltar à nossa vida antiga, né? As mulheres vão para os seus afazeres e os discípulos iam voltar à vida. Alguns eram pescadores, iriam voltar às suas vidas antigas, depois de passar por tudo aquilo. Mas nós percebemos que o texto traz um milagre. As mulheres, quando chegaram lá no túmulo, o túmulo estava vazio. O corpo de Jesus não estava lá. E elas se depararam com 2 figuras. Aqui no livro de Lucas fala de 2 anjos. Nos outros evangelhos, os sinóticos, né, Marcos e Mateus, vai falar de um anjo, né, que era um homem, e outros falam um anjo, enfim.
Mas Lucas vai tratar aqui que são dois, né? Ele traz esse detalhe, que são dois anjos ali, essas duas figuras celestiais. E aí eles fazem a pergunta para elas, né? Por que vocês procuram aqui esse Jesus que ele não está aqui, ele já ressuscitou? Então, o que nós sabemos é que a ressurreição de Jesus é o fundamento do Evangelho. Sem a ressurreição de Jesus, não há Evangelho. O que os discípulos iam pregar se Jesus não tivesse ressuscitado? Eles iam falar o quê? Seria mais um profeta que passou, né? E eles iriam contar a história de como é que ele fez muitos milagres, como é que ele ressuscitou a Lázaro, mas ficou aí como outros que apareceram antes dele. No entanto, ele não era mais um profeta. Na verdade, ele era também sacerdote e rei, para a glória do nome do Senhor. E a ressurreição de Jesus, ela assegura a nossa própria ressurreição. Quando ele venceu a morte, na verdade, Jesus, ele tomou a chave, né, da morte, ele matou a morte, né? Alguns estudiosos falam isso, que Jesus, quando ele desceu ao Hades, ele desceu para matar a morte, dizer para ela que ela não tem mais poder sobre aqueles que creem em Jesus, que naquele momento que Jesus ressuscita e desce ao Hades, ele está dizendo para a morte: eu venci o mundo, eu venci a morte, e agora todos aqueles que me seguem terão também a vida comigo, juntamente comigo, e venceram juntamente comigo. E a ressurreição de Cristo é a plenitude da salvação, e isto deveria, irmãos, encher nosso coração. Você sabe que às vezes, né, principalmente quem já tem muito tempo de evangelho, há momentos que a gente esquece disso. E há momentos que a gente lê esse texto e parece que já não nos incomoda mais, no bom sentido da palavra, nos incomodar no sentido de nos trazer essa alegria, esse gozo, essa satisfação de sermos servos de Deus e de sabermos que nós vamos ressuscitar um dia, não como Lázaro ressuscitou, né? Porque Lázaro ia morrer novamente. Lázaro morreu de fato, e aí sim ele vai ressuscitar nos últimos dias, né? No último dia. Mas essa ressurreição que Jesus fez por nós é uma ressurreição definitiva. E isso nos dá, né? Jesus, quando ele desceu, quando ele ressuscitou, ele nos deu essa garantia. E é por isso que você não deve duvidar da sua salvação. Porque não foi você que fez. Não foi seu pastor que fez. Não foi o sistema do mundo que fez. Não foram os homens que fizeram a sua salvação, mas foi o Cristo Jesus, o Filho de Deus. E foi Ele quem chamou você, quem te escolheu e te colocou no reino dEle, no reino do Filho do seu amor. Então, como é que você pode dizer que qualquer coisa você vai perder sua salvação, se não foi você que deu? Agora, claro que nós precisamos viver uma vida reta diante do Senhor. Jesus era um santo de Deus, o nosso Deus é um Deus santo e não tolera pecado. E Deus, Ele tem ciúme de nós, e o Senhor quer que nós tenhamos uma vida santificada nele. E é por isso que o Senhor nos quer ali na sua presença, e quer que nós meditemos na sua palavra, e que todos os dias estejamos ali ouvindo Deus falar através da sua palavra, para que nós não venhamos esquecer aquilo que Deus fez por nós. E aí, amados, vamos ver algumas lições que nós podemos tirar desse texto, né? O que esse texto está nos dizendo? Em primeiro lugar, eu queria pensar aqui com os irmãos, a atitude das mulheres de embalsamar o corpo de Jesus.
E aí o texto diz que elas foram ao túmulo fazer isso. E era algo trabalhoso, né? Elas acordaram muito cedo para preparar todo aquele perfume. Talvez tenham feito isso na noite anterior, preparar todas aquelas especiarias, aqueles perfumes. Trabalharam juntas, né, para fazer isso, para que no dia seguinte, de madrugadinha, elas pudessem estar ali, prestigiando o seu mestre, né? Fazendo isso com todo amor. E às vezes a gente fica aqui, né? Quantos velórios nós não já participamos e nós mesmos, né? Perdemos nossos entes queridos e pessoas mandam flores e a gente manda para um local, um lugar especializado para que aquele corpo não aparente algo feio, né? Que é a aparência da morte. E a gente quer que aquele nosso ente querido esteja ali, pelo menos aquele corpo, né, preservado a partir de uma maquiagem, de uma roupa bonita. Os homens, né, geralmente se colocam um paletó, as mulheres uma roupa de festa, uma roupa bonita. Por quê? Porque são pessoas que nós amamos. São pessoas, embora não esteja mais ali, mas representa aquela pessoa a quem nós amamos e a quem nós temos tanto zelo. E aí nós queremos fazer o melhor, mesmo sabendo que aquela pessoa não está vendo. E nos dói saber que aquele corpo está inerte e a alma, a vida não está mais naquela pessoa, com quem nós convivemos, com quem nós compartilhamos a nossa vida e por aí vai. E essas mulheres passaram 3 anos caminhando com esse mestre. Como elas mesmas diziam, mestre, né? Senhor. E elas fizeram isso por amor. Tinha um ritual também, que os judeus faziam, né? Mas, interessante que isso não era hábito de mulheres fazer esse tipo de coisa. Mulheres não faziam isso, né? Era mais, no meio do judeu, mulher não fazia quase nada. Então, existia a questão de que mulher era sempre colocada à margem e causou estranheza quando as mulheres começaram a acompanhar Jesus em vida. No ministério, a caminhar com Jesus e até sustentar o ministério de Jesus. Algumas mulheres que tinham muito recurso, né? Mulheres ricas que sustentaram o ministério de Jesus. E então elas chegaram ali naquele sepulcro tomado de sentimento muito grande de tristeza, de um momento tão doloroso, mas elas estavam incumbidas dessa missão. Essa dor, né, embora sendo uma dor grande, imagino eu, elas não paralisaram. Elas foram lá e cumpriram, né, com aquela missão que elas escolheram para si naquele momento. Então, trabalharam com muito afinco e ali estavam elas, demonstrando o seu amor por esse amado Senhor com quem conviveram, receberam suas palavras, seus ensinamentos, conheceram Jesus de uma maneira tão próxima, né? E a segunda questão que eu queria aqui refletir com os irmãos é acerca da visão obscurecida dos discípulos. Lembram que o anjo perguntou para elas, né? Por que vocês buscam aqui? Aqui aonde? No sepulcro, né? O anjo perguntou para elas, por que vocês buscam aqui, nesse sepulcro, alguém que não está aqui, que ressuscitou? É como se eles estivessem fazendo uma advertência. E aí eles completam, né? Quando ele diz assim, olha, ele falou, vamos ver aqui no versículo de número 6, ele diz assim, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Aí Jesus disse para elas, né? Para os discípulos também. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, naquele momento, elas não lembraram, como os discípulos também, não lembraram das palavras de Jesus. E eles, durante todo o tempo que Jesus estava aqui, Jesus diversas vezes anunciava a sua morte.
E ele dizia que ao terceiro dia, o Filho do Homem vai ressuscitar. E ele sempre repetia isso, cada vez que ele falava, estava a sós com os discípulos, ele repetia isso. Mas os discípulos não lembraram desse detalhe, né? Ficaram totalmente ali, na tristeza, na dor, no sofrimento, e não lembraram da eternidade. Eles não lembraram que Jesus falou da ressurreição, que ele não ia ficar morto, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E sabe, irmãos, de uma coisa? Que isso nos faz refletir. Quantas promessas de Deus nós escutamos, lendo a palavra, ouvindo pregadores, ouvindo mensagens até na internet. Quantas mensagens temos escutado sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a fé, sobre a esperança, sobre a eternidade, sobre o céu, sobre a nova Jerusalém, que a nossa vida, de fato, ela não é aqui, mas é lá na glória com o Senhor, que aqui é uma passagem. Nós somos forasteiros nessa terra, não fomos chamados para ficarmos aqui nesse mundo. Aqui é uma passagem. A vida nessa terra é uma passagem, mas mesmo sendo uma passagem, a palavra de Deus, ela nos garante que nessa vida Deus está cuidando de nós em todos os aspectos da nossa vida, nos sustentando, nos alimentando, provendo a nossa fé, nos fortalecendo. E muitas vezes nós ficamos ali na dor, olhando para o sofrimento, olhando para a tristeza, né? E a gente fica olhando para as nossas feridas, lambendo as nossas feridas, olhando para as circunstâncias, esquecendo de olhar para o alto. Nós estamos iguais a esses discípulos, que não lembraram que Jesus várias vezes repetiu. Jesus sabia tanto que os discípulos tinham facilidade de esquecer, né, aquilo que ele havia dito, que Jesus repetia em várias circunstâncias. Como o Senhor faz na palavra dele, escrita para nós hoje. Vários textos que está escrito no Antigo Testamento, está escrito lá nos Salmos, está no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas do apóstolo Paulo, falando sobre a fé, falando que o Senhor é conosco, falando que ninguém será contra nós, falando que ninguém vai nos roubar da presença de Deus, falando que Jesus atravessa conosco na hora do sofrimento. Mas a nossa tendência é esquecer que Jesus, quando ele ressuscitou, que aquele túmulo ficou vazio, ele estava dizendo para nós: percebam que se a morte foi vencida por mim, tudo que você vivenciar aqui nesse mundo vai ser vencido no meu nome. Se eu estiver em você, né? Ele diz: se eu estiver em você, as minhas palavras estiverem em você, né? Essa palavra que é poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia. E aí, na hora que o anjo fala isso, né, ele lembra as palavras de Jesus, elas lembraram. Veio a lembrança daquilo que Jesus falou. E aí, quando as mulheres foram anunciar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado, que o túmulo estava vazio, eles não acreditaram. Tem também a questão das mulheres, né? Que mulher não era muito de confiança, principalmente quando falava alguma coisa. Então, houve também essa desconfiança aí, provavelmente. Mas eles não lembraram das palavras de Jesus. Mas teve um que saiu correndo para olhar o túmulo, Pedro. E eu fico aqui pensando que o que foi que aconteceu com Pedro quando Jesus foi para aquela cruz? O que foi que Pedro fez quando Jesus foi para aquela cruz? Pedro negou a Jesus. Aquele que tinha dito que era capaz de morrer por ele. Quando Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, né? Amo. Seria capaz de morrer por ti, dar a minha vida por ti. Na hora que Jesus está na cruz, Pedro nega o Senhor. 3 vezes, né?
E aí eu fico pensando como era que estava o coração de Pedro nesse momento. Que emoção passou no coração de Pedro imaginar que Jesus sim poderia ter ressuscitado. A alegria, porque Pedro se arrependeu de ter negado o Senhor. E a gente sabe que existe um que traiu Jesus, que foi Judas, mas não se arrependeu. Pedro traiu Jesus quando negou, mas se arrependeu. Porque o arrependimento, ele gera mudança de atitude. Foi o que Pedro fez. Mas Judas apenas foi lá e tirou a própria vida. Então, imagina a alegria, né, desses discípulos quando descobriram que Jesus havia realmente ressuscitado. E que depois apareceu não somente aos 12, mas apareceu a outros tantos, a 500 mais outros discípulos, outras pessoas, manifestando ali a sua ressurreição, dizendo, né, que ele estava vivo, que ressuscitou, voltou da morte. Tudo que Jesus falou para os discípulos, todas as palavras que Jesus falou para os discípulos, se cumpriu integralmente. Porque a palavra de Jesus era a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade, né? Então, é necessário que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós, além do plano da salvação, que o Senhor já fez a nossa morada no céu, na eternidade. Deus tem um plano específico para cada um de nós aqui nessa terra. O que Deus tem para mim, não é o que tem para você, né? E vice-versa. Porque Ele nos conhece e Ele nos chamou, além da nossa salvação, com um chamado específico. Então, não tem essa de que, eu estou na igreja, mas eu não faço nada, eu não fui chamado para nada, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho dom nenhum, eu não fui chamado para coisa nenhuma. Negativo. O que está acontecendo é que você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando e você não está ouvindo. Precisa desobstruir os ouvidos espirituais para ouvir Deus falar com você, porque você foi chamado, escolhido pelo Senhor, não foi chamado e escolhido para ficar inerte, você foi chamado e escolhido para dar fruto e dar muito fruto para o reino de Deus. Toda a autoridade, poderes desse mundo, nas regiões celestes, estão sob o domínio do Senhor. Então, nós não precisamos ter medo do diabo, ter medo das adversidades, ter medo dos bandidos, ter medo da violência, porque nós sabemos que a nossa vida está guardada em Deus. Claro, meus irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, né? E aí, não tentar o Senhor, mas fazer a nossa parte, andar com prudência, sermos prudentes, para que não venhamos passar perrengues, porque às vezes por nossas escolhas, por coisas que nós fazemos sem consultar o Senhor, nós passamos dificuldades nessa terra. E é por isso que nós precisamos ter prudência, né? E sempre estar orando ao Senhor acerca da nossa vida, o que temos que fazer, as escolhas que precisamos fazer, o modo que devemos andar. A palavra vai nos ensinar sobre isso. E o Espírito de Deus, ele vai nos iluminando. Vai iluminando a nossa mente para que nós venhamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Então, em terceiro lugar, qual o significado do túmulo vazio e o sentido da Páscoa para a igreja de Cristo? Nós sabemos que a Páscoa ela foi instituída lá no Antigo Testamento, né? Quando Deus tirou o povo judeu lá do Egito, da escravidão do Egito. E ali o Senhor mandou que eles matassem o animal, passassem o sangue do animal nos umbrais das portas. Ali já simbolizava, né, a morte de Jesus, o cordeiro. É um simbolismo,
Mas para os judeus ali, na verdade, era libertação da escravidão. E aí eles comiam aquele animal que foi morto e também comeram o pão sem fermento. Esse pão sem fermento simbolizava a rapidez, a pressa que eles tinham de sair do Egito, né? Era um simbolismo, porque tudo que Deus fazia na época da lei, lá no Antigo Testamento, os rituais, tudo tinha uma função, né? Tudo tinha um objetivo, como as coisas de Deus. Em tudo que Ele faz tem um propósito, tem um objetivo. Na lei também era assim, né? Então, o objetivo de Deus, a finalidade com o sangue e essa comida, era que eles iriam sair do Egito e iriam depois comemorar isso sempre nas suas festas de Páscoa, né? Que era o Passá, que é o nome que é dado à Páscoa dos judeus, o Passá, e eles iriam depois celebrar sempre essas festas, lembrando o dia que Deus livrou eles da escravidão do Egito. E aí tem algumas pessoas que dizem que simboliza também a Páscoa dos cristãos, porque quer dizer que aquele cordeiro, né, aquele animal que foi morto ali, tirou você do mundo. E você, aí chama o mundo de Egito, né? Alguns chamavam o mundo de Egito. E Deus tirou você do Egito e colocou você no reino dele. Mas não é bem assim, né? Isso é uma viagem, né? Que as pessoas às vezes fazem. Mas a Páscoa para os cristãos é completamente diferente da Páscoa para os judeus, né? Porque os judeus, eles comemoram a Páscoa até hoje, eles têm as suas festas. E aí a Páscoa que eles celebram, que eles comemoram, é muito mais em família, comendo aquele pão sem fermento e outro, né, comendo também o cordeiro, literalmente eles comem o cordeiro e comem aquele pão sem fermento. Ali com a família, ou reúne um grupo de pessoas, amigos, enfim. E comiam nessa refeição ali. Cristo ressuscitou e com ele a igreja se tornou vitoriosa, vencendo a morte, a escravidão do pecado. Por isso comemora não a Páscoa como os judeus. Mas a igreja do Senhor, os cristãos, comemoram, na verdade, não é a Páscoa, mas é a ceia do Senhor. Todos os meses, nós celebramos, é um memorial, lembram? A Páscoa a ceia é um memorial. E naquele momento em que a gente está ali celebrando com o vinho e o pão, aqueles elementos estão representando esse Cristo que morreu naquela cruz. Mas nós estamos celebrando que Ele não ficou no túmulo, Ele ressuscitou. Então, nós não comemoramos a Páscoa uma vez no ano, como algumas religiões fazem. Nós comemoramos a Páscoa todos os meses, quando estamos aqui ceando, relembrando aquele grande dia que Jesus ressuscitou. E nós, por conta disso, vamos ressuscitar no último dia e estar com Ele lá, nas bodas do Cordeiro, lá nas mansões celestiais. Mas é proibido a gente fazer o que a gente vai fazer aqui dia 4, né? Não, não é, né? Mas a nossa Páscoa mesmo é a ceia do Senhor. E ali nós nos alegramos. E nós nos alegramos porque sabemos que essa alegria não vai ser só aqui nessa terra. Muito mais, essa alegria vai ser eterna. Vai ser eternamente, é uma alegria contínua, em que não vai haver tristeza, não vai haver sofrimento, não vão haver perdas de pessoas queridas. Nós não vamos sofrer, porque lá nós vamos estar continuamente, alegremente com o nosso Senhor. Vamos estar louvando a Deus o tempo todo. Tem uma coisa que o pastor Hernando Dias Lopes fala que eu acho interessante, né? Que uma pessoa perguntou para ele, uma criança chegou para ele e falou assim: pastor, eu não quero ir para o céu, não. E ele, mas por quê, filho? Porque é muito chato ficar lá sentado, sem fazer nada.
Só cantando, cantando eternamente. Não quero ir, não. Às vezes, né, algumas pessoas têm essa ideia, né? Como a Bíblia não é muito clara do que a gente vai fazer lá, né? Então, muita gente pensa que a gente vai passar a eternidade só cantando santo, 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 santo. Não é bem assim, né? Lá nós vamos adorar a Deus louvando e vamos adorar a Deus com nossos serviços também, né? Os estudiosos falam que nós vamos sim ter obras lá no céu. Como é, Fátima? Tenho a menor ideia. Mas glória a Deus, porque lá a gente vai ter uma vida, né? É outra vida, é uma vida eterna, no corpo glorioso. E lembram que Jesus, quando ele ressuscitou, como era o corpo de Jesus? Era igual no fantasma? Fantasma não come, né? Se existisse um, né? Mas Jesus, ele comeu com os discípulos, ele sentou, comeu, conversou. Quem foi que pegou na mão de Jesus para ver as marcas dos pregos? Tomé, né? E aí Tomé não creu, Jesus toca aqui, né? E aí ele tocou na mão de Jesus. Então, não é um corpo como o corpo de um fantasma. Então, esse corpo também é um corpo que se alimenta. Como é que vai ser esse alimento? Também não tenho a menor ideia. Mas, glória a Deus, que tem novidades aí no céu nos aguardando. Aleluia. Isso é para você se alegrar, não ficar pensando que você vai passar a eternidade inteira só santo, 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 né? Igual essa criança pensava. Glória a Deus. E aí, meus amados, Jesus, quando ele estava já prestes a morrer, o que foi que ele fez? Ele celebrou a ceia com os discípulos. Ele chamou os discípulos e pediu que preparasse aquela mesa. E esse momento em que Jesus estava ali com os discípulos era a ocasião da Páscoa dos judeus. Alguns falam que não, outros falam que sim, mas a maioria diz que sim, né? Inclusive na Bíblia está escrito dessa forma, né? Que era a ocasião em que os judeus comemoravam a Páscoa, estavam se preparando para a Páscoa. Então Jesus estava ali na ceia com os discípulos e Jesus, naquele momento, ele já estava simbolizando, né, a morte dele, ali que ele ia ser rasgado, né, quando Jesus toma o pão, que ele parte o pão, né, e aí ele toma o vinho, que ele vai falar que o sangue, né, que vai ser derramado. E aí Lucas, no capítulo 22, do 14 ao 20, ele diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Um dia antes, Jesus já falava do sofrimento dele, né? Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei, e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, nesse momento, Jesus estava já anunciando ali a sua morte, né? A representação do seu corpo e do seu sangue que iria ser derramado ali. Então, meus irmãos, o fato do túmulo estar vazio, o fato de Jesus ter ressuscitado, precisa ser uma expressão de alegria da igreja do Senhor. Quanto à salvação, quanto à nossa esperança escatológica, ou seja, das coisas que virão, que ainda irão acontecer, de aguardar a vida eterna, obtida com o corpo glorioso, que será esse nosso corpo, para a morada com Jesus no céu. Então, a ceia é, portanto, a Páscoa cristã. É o antigozo, ou seja, é a alegria já. É esse momento de regozijo.
de antecipar esse gozo dessa festa celestial, quando a noiva do Cordeiro, quando a noiva, a verdadeira igreja, se unirá eternamente ao seu noivo, esse Cristo que está vivo, que não está morto. E é por isso que nós não celebramos a Páscoa, ou seja, todo ano, o que é que acontece? Jesus morre. Todo ano Jesus vai para a cruz, aí depois ressuscita. Aí tem gente que fica triste, né? Tem gente que e chora, porque Jesus foi para aquela cruz. Todo ano. Mas nós, quando nos reunimos na ceia do Senhor, nós nos reunimos alegremente. Não é com tristeza, não é com dor, não é com sofrimento. Porque nós sabemos que Jesus foi para a cruz por escolha dele, por amor a nós. Então, o mínimo que precisamos fazer é nos alegrar com esse sacrifício que Jesus fez por nós. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 15... versículo 20 a 24, Paulo vai dizer: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder das regiões celestiais. Ainda Apocalipse 21, do versículo 1 ao 7, vai dizer: vi no céu, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como não adorar esse Deus, irmãos? Como não amar esse Deus? Todos os dias nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me fortalece, aumenta o meu amor por Ti. Porque eu não quero amar o mundo, nem as coisas que há nesse mundo. Porque na hora que a nossa visão está aqui nesse mundo, nós perdemos a visão do nosso Deus. E ficamos presos às coisas terrenas. Mas não é isso que o Senhor quer nos dar. Ele quer nos dar muito mais, além de tudo aquilo que pensamos, até aquilo que pensamos, o Senhor quer nos dar. Aleluia. Que o Senhor Jesus, Ele nos abençoe. E que nós possamos hoje sair daqui alegres, felizes, regozijando no Senhor, porque o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou e está ali no céu olhando para nós. E enviou o Espírito de Deus que está pelejando por nós aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. E aí o Paulo já pode vir para concluir aqui. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus misericordioso,
gracioso. Não merecemos nada, Senhor, vindo da tua parte. Somos pecadores, somos maus, Senhor. Nosso coração é perverso, mas o Senhor nos amou e nos escolheu primeiro, independente daquilo que somos, Senhor. Meu Deus, foi por amor tudo isso que o Senhor fez. Nós não somos merecedores, mas o teu amor não escolhe, bom Senhor, porque tu amas todo aquele a quem tu escolhe e chama. Louvado seja o teu nome, porque tu não faz acepção de pessoas. Muito obrigada, Deus, por essa palavra que o Senhor nos brindou e nos presenteou nessa noite, em nome de Jesus. Amém.